Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Louvado seja Deus. Que bom ver vocês. Que bom estarmos reunidos nesse primeiro domingo do ano. Amém? Pode sentar. Você sabe que as crianças cantaram aqui. Quanto mais o tempo passa, eu quero Deus, né? Mais um ano se passou, estamos começando outro ano, mas no nosso coração deve arder isso. Quanto mais o tempo passa, eu quero Deus. Não podemos parar, estagnar. Não podemos viver só lá do passado, de quando nós começamos. Nossa, quando eu comecei na igreja, era assim, era assim. Não, nós estamos ainda aqui na igreja. Quanto mais o tempo passa, mais queremos Deus. Nós não podemos deixar essa chama apagar dentro de nós. As circunstâncias mudam, a vida muda, as coisas elas passam, mas essa fome de Deus, como foi cantado também aqui na banda, essa necessidade de Deus, essa fome de Deus, ela precisa permanecer em nós, arder no nosso coração. Amém? Glória a Deus por isso. E eu quero ler com você uma breve mensagem que está lá em Hebreus. Hebreus no capítulo 12. Bem conhecido esse texto. Mas eu senti muito de Deus que esse texto ele tem bastante a ver com a gente, com a igreja, com o começo do ano, em nós propormos no nosso coração a permanecermos com Cristo e não desviarmos dele por nada. Amém? Então, aqui em Hebreus, capítulo 12, o título aqui na minha Bíblia está assim: Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Amém? Antes de começar aqui a leitura, deixa eu só explicar aqui, como muitos de nós sabemos, né? Antes desse texto, o autor aos Hebreus, ele fala sobre a fé de grandes homens de Deus, como eles ficaram firmes em Deus, mediante muitas lutas, muitos desafios, como eles permaneceram crendo, mesmo debaixo de tortura, de perseguição e de morte. Então, aqui, esse autor aos Hebreus está falando e dando exemplo de todas essas pessoas que a Bíblia nos fala, que foram firmes e que são exemplos para nós. E aí ele vai dizer no capítulo 12, dizendo assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, aqui ele vai falar, olha, vocês viram todos os exemplos que eu citei aqui, desses grandes homens de Deus, quando ele diz, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, ou seja, olha quantos testemunhos ficaram lá para trás, que nós podemos nos nortear por eles, que são grandes exemplos para nós, os grandes homens de Deus, os pais da fé, né, que nos ensinaram. Olha só o exemplo deles.
Assim como eles foram perseverantes, mesmo nas dificuldades, que cada um de nós sejamos também. Então, estamos começando mais um ano, mas que esse ano ele venha a ser, a gente venha ter isso dentro de nós. Eu vou estar atento, vou estar atenta em tudo aquilo que eu tenho visto de Deus, que eu tenho aprendido de Deus, com todos os bons exemplos que a Bíblia nos tem falado. Eu vou permanecer nessa visão. Nesse 2025 e em todos os anos mais que Deus me der, eu vou permanecer nessa visão de perseverança, porque a palavra aqui é perseverar naquilo que Deus ensinou para você, que Deus ensinou para mim, é a gente continuar. Vamos dar sequência, porque não é tempo de parar. Amém? Não é tempo de desanimar. Porque muitas são as situações e muitas são as coisas ao nosso redor que nos dá aquela pontinha, né? Porque nós somos seres humanos, nós temos nossas fraquezas. Então, às vezes, quer bater aquele desânimo, sabe? Mas a gente precisa olhar para isso e falar, não, eu não aceito, eu vou perseverar. Persevera nas tuas orações. Mas eu já orei tanto, pastora, mas você vai perseverar. Eu vou perseverar e nós, a igreja, nós vamos perseverar até o fim. Vamos continuar orando, vamos continuar lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, vamos continuar buscando colocar em prática aquilo que aprendemos de Deus. Vamos continuar nos desvencilhando de todo o pecado e de tudo aquilo que nos atrapalha a seguir Jesus de perto. Aqui ele diz assim: deixemos todo o embaraço. Mediante todo esse exemplo, e quando você puder, dá uma lidinha, hoje é domingo, né? Às vezes a gente está com um pouquinho mais de tempo, dá uma lida sobre esses heróis da fé, amém? Você vai entender ainda mais. E ele diz assim, olha, deixando todo o embaraço. Olha o exemplo deles, dos grandes servos de Deus. Eles olharam para Deus e eles venceram os embaraços. E o conselho para a igreja aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo vamos deixar os embaraços. Vamos nos amoldar a Cristo. Vamos nos espelhar nessas experiências e nesses testemunhos desses grandes servos de Deus. E vamos deixar todo o embaraço. Algo embaraçoso é algo difícil de se resolver. Mas nós vamos deixar de lado tudo aquilo que de alguma maneira tenta nos afastar de Deus. Tenta atrapalhar a nossa fé. Algo embaraçoso, tipo como quando a gente vai pentear o cabelo, que fica aquele embaraço. Às vezes o embaraço é tão grande que acaba cortando, né, quebrando o cabelo. Mas Deus está falando, olha, que os teus olhos não estejam voltados para isso. O embaraço, ele existe, ele vem. Mas deixa. Ou seja, não põe isso no teu coração de uma maneira que venha encher teu coração e te esvaziar de Deus. Está compreendendo? Porque luta quem não vai passar? Não é? Mas que a gente venha entender que Deus está acima de todas as lutas. Que Deus está pronto, forte, para nos ajudar em todas as batalhas. Entenda que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele anda por cima das águas. Ele opera o impossível. E Ele está cuidando de todas as questões da nossa vida. E esse ano não vai ser diferente dos demais, onde Deus sempre te protegeu, sempre te guardou, sempre te acolheu. Ele vai continuar. Porque o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Amém? Quem muda é quem?
o ser humano. Mas nós vamos ficar fixados no nosso propósito e nós não vamos mudar. Nós vamos perseverar. Nós vamos buscar a esse Deus mais e mais. Amém? Quanto mais o tempo passa, eu quero Deus. Amém? O pastor, ele estava falando aqui, abriu o culto e ele falou uma palavra, uma frase, ele disse que a gente precisa ter mais Deus. Eu anotei aqui, ter mais Deus. Ou seja, o que é isso? Eu não posso ficar satisfeito, eu preciso mais e mais de Deus. Eu quero ter mais Deus, menos de mim, mais de Deus. Então, tudo casa quando o Espírito Santo está agindo. Tanto na palavra, na abertura do culto, na palavra, nos louvores. Tudo casa, e você pode perceber. Nós falamos sobre fome de Deus. Nós falamos sobre a cada momento nós queremos mais de Deus. E é isso que Deus tem para mim e para você. E é isso que Deus espera de mim, de você, que a gente permaneça nessa fé, que a gente queira mais Deus. Eu quis muito Deus o ano passado e busquei muito Deus o ano passado, mas esse ano eu vou querer mais Deus e vou buscar ainda mais Deus. Está compreendendo? Porque a luz de Cristo precisa brilhar sobre nós. A nossa face precisa brilhar como a face de Moisés brilhou. As pessoas precisam olhar para nós e elas verem algo diferente. Elas perceberem o irradiar de uma luz que elas ainda não conhecem. Amados, isso precisa acontecer. A igreja precisa brilhar. A igreja precisa ser luzeiro, porque essa é a função da igreja. E quem é a igreja? Não são as paredes, somos nós indivíduos. Amém? Brilha onde você passar. Faça a diferença onde você for. Faça que todos olhem para você e falem, essa pessoa ela é cristã. Essa pessoa ela tem de Cristo. Amém? Em tudo. No nosso olhar, no nosso agir, no nosso falar, em todas as coisas. Aqui vai falar também assim, deixemos o embaraço e o pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia. E é verdade, irmãos. O pecado, como diz a palavra, né? O mundo jaz o maligno, o pecado está aí. Então, irmãos, o Senhor, Ele fala com a igreja aqui em Hebreus, dizendo, olha, deixa o embaraço, deixa o pecado, que tão de perto nos rodeia. Irmãos, nós vamos estar sempre sendo, sempre rodeado pelo pecado. A gente vai estar sempre sendo, numa situação aonde possa nos levar a pecar. Isso vai ser constantemente. Irmãos, a gente está na nossa casa, a gente está nos nossos afazeres, aí alguém vem com um som estridente na tua rua e você não consegue ouvir a música que você está dentro da tua casa cantando e louvando a Deus. E aquela música que sobressai lá na rua, que entra na tua casa, ela vem com toda sorte de imoralidade, com toda sorte de lascívia e perversão. Aí você não consegue ouvir o louvor, você não consegue se concentrar em ler a palavra de Deus. É o pecado, irmãos, que está rodeando. Então, é fácil? Não é fácil. Porque a nossa carne, irmão, aí vai ficar aquela coisa no ouvido, sabe? Fica na mente. E se a gente não ora, e se a gente não busca Deus, aquilo ali pode atingir a nossa vida. Então, que a gente venha estar atento e vigilante. Vigiai e orai.
Veja que o Senhor, Ele deixa claro, e Ele fala bem assim, vigiai e orai. Ele põe a vigília antes. Vigiai, para não pecar. Amém? É claro que nós somos seres não perfeitos e que podemos sim pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos nosso advogado em nosso favor. O que a gente não pode é alimentar o pecado na nossa vida. É acostumarmos com o pecado. É achar que isso é natural. É achar que isso é normal. Ah, mas é assim mesmo. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Se tornou normal. Irmão, escuta uma coisa que eu vou falar para você. O certo hoje é errado. E o errado hoje é certo nesse mundo. Então há muito que se buscar discernimento de Deus. Há muito que se buscar a presença de Deus. Há muito que se buscar a misericórdia de Deus para nos sustentar nesse mundo. A igreja, ela tem sofrido dores por estar num lugar de trevas. Mas graças a Deus que o nosso Senhor Jesus é a luz que irradia sobre nossa vida e que nos ajuda a vencer. Amém? Então, deixemos embaraço e o pecado que nos rodeia. E diz assim, olha, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência. Há uma carreira proposta. Há algo que foi proposto para mim e para você. Quando um dia nós erguemos nossa mão e nós falamos, eu aceito Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Quando você tomou essa postura na sua vida e você disse, a partir de hoje, eu sou cristão, vou seguir Jesus Cristo, aceito o sacrifício dele por minha vida, aceito que ele morreu pelos meus pecados, vou buscar obedecê-lo. A partir do momento que você fez isso, algo foi proposto a você. Esse algo que foi proposto a você, o qual você tem que correr, como diz a palavra, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa carreira é a santidade, a santificação, é o propósito de estar constantemente em santificação com Deus. Amém? Nós não podemos ser igual a todos, mas há uma diferença do cristão, é a santificação, é buscar ser santo a cada momento da nossa vida. Então, está dizendo assim, olha, que nós vamos caminhando. E até mesmo ele diz, correndo, mas com paciência, porque não é fácil. É como aquele ditado, né? Ser santo dentro da igreja é fácil, agora lá fora é difícil, né? Então é assim, não é fácil, por isso ele diz, com paciência. Porque a gente vai ter que enfrentar muitas coisas, muitos desafios quando eu quero ser uma igreja com propósito de santificação, de santidade. Quando eu quero ser uma igreja que se preserva pura diante de Deus e dos homens, eu vou enfrentar muitas situações, as quais vai requerer de mim muita paciência. Então ele está dizendo, corra com paciência. Corra, mas não pare. Amém? Corra, vai. Verso 2 diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Você vai correr nessa sua jornada que está proposta, de andar em santidade com Deus, de ser igreja santa do Senhor, de ser igreja pura do Senhor, nessa terra, nesse ano e em todos os mais que Deus der para você. Eu e você, nós vamos caminhar nessa santificação e até mesmo correr nesse propósito que Deus colocou em nossa vida. Mas como nós conseguimos? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para aquele que introduziu essa fé dentro de nós. De nos entregarmos a Deus e de fazermos a vontade dEle. Então nós vamos olhar para Cristo. E esse
olhar, essa palavra olhar aqui nesse contexto, ela tem um significado de olhar, estar com o olhar somente em Jesus. É como estar tão enamorado por Jesus, estar tão arrebatado por Jesus, estar tão extasiado e impactado por Jesus, que os teus olhos não desviam para nenhum outro lugar. Eles estão postos em Jesus. E ninguém consegue tirar os seus olhos de Jesus. Porque a glória de Jesus, a presença de Jesus, ela é tão tocante na tua vida, ela é tão forte na tua vida, ela é tão gloriosa em tua vida, ela te faz tanto bem que você não pode desviar o teu olhar. Então, esse olhar aqui tem esse significado, esse olhar onde você está totalmente arrebatado pelo Senhor. Tomado pelo Senhor, você quer o Senhor, você não quer olhar para outro lado, você só quer olhar para Ele. Sabe, irmãos, algo que te atrai, algo que você deseja é olhar, fixar. Está compreendendo? É assim. Eu sei que esse exemplo é um pouco pálido para que eu possa falar aqui para você, mas quando o rapaz e a moça, eles estão apaixonados. Quando eles estão apaixonados, o rapaz só tem olhos para aquela moça. Só existe ela na face da terra. E a moça só tem olhos para aquele rapaz. Não existe mais ninguém, só ele na face da terra. Ah, ele é lindo. Ah, ele é perfeito. Ah, ele... O pensamento daquela pessoa gira direto, ó. Só pensando na pessoa. Está compreendendo? É estar tomado por esse amor por Jesus. E quando os nossos olhos estão fixos em Jesus Cristo, nós somos guiados corretamente. A gente não vai cair. Ainda que se porventura venhamos cair, não vamos ficar prostrados, porque Ele vai nos levantar. É a gente olhar para Cristo, porque é Ele que tem a luz, que vai nos nortear, que vai nos guiar pelo caminho certo. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo à igreja, olha para Cristo, olha para Jesus, para que você seja bem guiado, para que você realmente tome o caminho certo, o rumo certo. E Deus fala para mim e para você nesse começo de ano, nós que somos igreja do Senhor, o Senhor fala para nós, olhemos para Cristo, para que nós venhamos percorrer o caminho correto, para que no final desse caminho, a gente não venha se decepcionar, se frustrar, a gente não venha se perder, mas a gente venha se alegrar com a glória e a graça da salvação eterna. Amém? E aqui vai dizer assim no verso 3, diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ou seja, olha para a cruz de Cristo. Olha para o sacrifício que Ele fez. Olha para todo o amor com que Ele amou o mundo, com que Ele amou a tua vida, com que Ele amou a igreja, ao ponto de se colocar como substituto naquela cruz. Aquela cruz não era para Jesus. Os pecados que estavam sobre Ele não era para Jesus. Os pecados que estavam sobre Jesus e que fez com que Deus não pudesse, Deus Pai não pudesse nem contemplar por causa do pecado. Ele vai falar: Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Ele vai dizer. Por quê? Por causa do pecado. De Jesus? Não. Nosso pecado. Que estava sobre Jesus. Então ele passou por tudo isso naquela cruz, como nosso substituto, para que nós pudéssemos, uma vez crendo nele, vencer o pecado e estarmos diante de Deus com o coração limpo, aberto, reconciliado com Deus, para a nossa salvação. Ele fez tudo isso e olha, não foi simplesmente, não foi assim, Deus,
Ele era Deus e homem, então ele sofreu na carne os sofrimentos de um homem ali. Tanto foi que Jesus Cristo, ele é Deus, ele era Deus e era homem ali naquele momento, irmãos, que ele não conseguiu levar a cruz em algum momento. Teve que outro homem pegar a cruz e carregar, porque ele não estava conseguindo. Porque se ele, como homem, a sua carne ali, fosse carregar aquela cruz sozinho, ele não iria conseguir. Não como Deus, como homem ali. Ele não ia conseguir concluir aquele trajeto. Então, outra pessoa foi ali e carregou aquela cruz para ele. Mas não porque ele era inferior ou alguma coisa, não. Jesus é Deus, homem, enfim. Mas aquele momento, no sentido como homem, ele precisou daquela ajuda. Porque a carne, o corpo, era de carne e osso, igual o meu e o seu. Está compreendendo? E ele fez tudo isso. Aí, o autor aos Hebreus vai falar assim, considera isso. Olha para isso. Porque é isso que vai te fortalecer para que você não venha desfalecer no seu ânimo. Isso vai te fortalecer quando você olhar para tudo isso que Jesus fez por você. Aquilo que era fraqueza em você vai se tornar fortaleza. E todo o desânimo ele vai cair por terra. Como ele diz aqui, para que não enfraqueçais, desfalecendo no vosso ânimo. Porque quando você olha para a cruz de Cristo, você se fortalece. Você se reanima. Amém? Então, que nesse ano, irmãos, a gente possa ter essa visão em nós. Que a gente venha permanecer em Cristo, olhando para Cristo. Amém? Aqui, eu fiz uma anotação aqui em Gálatas, que dessa maneira a qual está proposto nos Hebreus, que a gente falou aqui, no capítulo 5 de Gálatas, no verso 16, diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para não fazer o que quereis. Ou seja, então que esse ano a gente venha correr essa carreira que nos está proposta, olhar para Cristo e que a gente venha realmente pedir a Deus essa graça. Senhor, que a cada dia eu venha andar em espírito e não ceder às vontades da carne. Porque elas vêm, irmãos, mas que a gente venha ser firme e forte, sabe? Para a gente andar no Espírito, alimentar o Espírito, nos fortalecendo em Deus. Que essa seja a nossa caminhada no Espírito, nesse ano e em todos os demais. Amém? E para encerrar, eu quero ler aos Colossenses, no capítulo 2, do verso 6 até o verso 10, e a gente encerra. Aos Colossenses, capítulo 6, capítulo 2, e o verso é o 6 até o 10. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Amém? Olha, o conselho de Deus para nós em 2025. Amém? Assim como você e eu, nós recebemos Jesus Cristo, que assim a gente possa andar nele. Amém? Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Quem foi ensinado aí em 2024? Ensinado na palavra de Deus, você esteve cultuando, ouvindo a palavra, fazendo estudo bíblico. Amém? Então, que a gente venha permanecer nisso, que a gente venha permanecer arraigados em Cristo, firmes naquilo que nós aprendemos de Deus. Amém? E no verso 8 diz, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua,
por meio de filosofias vãs e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos desse mundo, e não os de Cristo. Ou seja, cuidado com os enganos que o mundo apresenta. Porque muitas das vezes são enganos que coloca as coisas de Deus no meio. E a pessoa acha, não, isso aqui é bom, não, isso aqui está certo, não, isso aqui é bíblico. Vamos analisar. Amém? Tudo a gente vai analisar. Vamos pesquisar. Está certo isso? Está dentro da palavra? Então eu aceito. Não está dentro da palavra? Então eu sinto muito, eu não aceito. Amém? É a gente cuidar para não sermos enganados, porque Jesus está voltando para nos buscar e precisamos estar prontos para isso. Amém? Verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestades. Ou seja, que nós, como igreja de Cristo, venhamos estar perfeitos em Cristo Jesus. Amém? Que nós venhamos estar perfeitos em Cristo Jesus. Porque Ele é o cabeça. Ele é o nosso Senhor. É o nosso Rei, o nosso Salvador. Então, que como igreja, venhamos agora, 2025, e em todos os demais anos da nossa vida, que a gente venha ficar firmados em Cristo, que a gente venha ficar firmes nele, em todos os ensinamentos que aprendemos de Deus, e que a gente possa correr essa carreira que nos está proposta, firmes e fortes, em 2025 e em todos os demais anos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Deus abençoe.